Muito bem, estamos de volta, desta vez para abordar a semana 2 do PET 3, terceiro ano do ensino médio. Professor Marcos Casella, professor de História. Portanto, você seja bem-vinda, você seja bem-vindo a mais uma videoaula de História. Semana 2 do PET 3 para alunos do ensino médio, terceiro ano. Tema: expansão do capitalismo, crises e a Primeira Grande Guerra Mundial. Nesta semana, você vai relacionar a evolução do capitalismo com as crises cíclicas que atingiram diversos países no início do século XX e promoveram acirradas disputas econômicas e rivalidades políticas, como, por exemplo, por volta de 1870, o capitalismo caracterizava-se pela concentração de capitais, pela luta por mercados, pelas barreiras protecionistas dos países industrializados e por uma intensa internacionalização de produtos, capitais e pessoas, graças ao aperfeiçoamento nos transportes e nos meios de comunicação, navios, telégrafos, ferrovias, navios a vapor e etc. Então vamos lá. A Grande Depressão, 1873-1896. A primeira grande crise do capitalismo levou à concentração de capital nos grandes bancos. A expansão colonialista na África e na Ásia, o neocolonialismo, e ao surgimento de monopólios internacionais. É nesse contexto que crescem as tensões entre as potências europeias, que disputam o controle por regiões na Europa. Em destaque aí para a Alsácia e Lorena, os Balcãs, Estreito de Bósforo e etc. E fora delas, na região do Marrocos, levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Ainda nesse contexto, você vai compreender a relevância histórica da Revolução Russa de 1917 e seus efeitos no cenário mundial, como a difusão do comunismo na Europa e em outros países. Essa revolução ocorreu em meio à Primeira Guerra Mundial. O século XXI herdou muitos benefícios e malefícios do século anterior. Portanto, a gente vai falar agora da Primeira Guerra Mundial. Vivemos em um mundo que se transforma rapidamente. O que é, hoje, o último conceito em tecnologia, amanhã já estará ultrapassado. A televisão, a internet, os jornais, as revistas eletrônicas transformaram definitivamente a Terra em uma aldeia global. Termo criado pelo filósofo canadense Herbert Marshall. Não podemos mais viver restrito a informações locais ou superficiais, pois a todo momento somos chamados a opinar e mesmo a decidir. Por quê? Se não o fizermos, outros o farão por nós. Então o que ele quer falar aí? Que a movimentação, a tecnologia hoje, o que é novidade hoje, amanhã já pode estar ultrapassado. A velocidade com que as coisas estão mudando na área tecnológica é muito rápido, né? E se você não opinar, outros vão tomar a opinião por você. Conhecer os fatos, as propostas, as conquistas, os formadores de opiniões, os avanços tecnológicos, científicos, os que lutaram e lutam por uma causa, é de muita importância para compreendermos o espírito do século XX, que se reflete no momento histórico em que vivemos. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, é considerada a última das guerras à moda antiga e, ao mesmo tempo, a primeira guerra moderna. Estudá-la significa compreender como terminou o século XIX e se iniciou o século XX, que herdou profundas cicatrizes deixadas por esse conflito. Então o que ele quer dizer? Que a Primeira Guerra tem que ser entendida como que um divisor de águas entre as antigas batalhas, cavalos, espadas, poucas armas, e agora não. Uma guerra já mais mundial e não uma rivalidade entre um país e outro. Uma guerra agora que vai introduzir novas armas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá.
Os antecedentes e as causas da guerra. No início do século XX, a Europa exercia uma posição de hegemonia política e econômica sobre o resto do mundo, apesar do desenvolvimento dos Estados Unidos e do Japão. Controlava a maior parte da produção mundial, impondo os preços no mercado. Cada uma das potências europeias, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Áustria, Hungria e Rússia, possuía uma situação e interesses distintos, muitas das vezes conflitantes. O quadro de rivalidades, gestado no século XIX, além de ter provocado um grande impacto no mundo inteiro, agravou de tal modo a situação entre as nações europeias que em 1914 teve início um conflito que resultou em profundas mudanças no continente europeu. Duas causas foram fundamentais para essa guerra: o imperialismo e a exacerbação, melhor dizendo, do sentimento nacionalista. A corrida imperialista aprofundou uma série de rivalidade entre as nações europeias. Podemos citar a rivalidade industrial entre a Alemanha e a Inglaterra, a rivalidade política e econômica entre a Alemanha e França, revanchismo francês, em virtude da guerra franco-prussiana, com relação ao território da Alsácia e Lorena, muito disputado porque ele é rico em minério de ferro, essencial na fabricação de armas bélicas. No caso das disputas nacionalistas, destacamos movimentos pan-eslavismo, pan-germanismo. O que é a palavra pan? Pan significa formar uma grande, então uma grande Alemanha. É também do projeto político ultranacionalista da Sérvia, em formar a Grande Sérvia. Esses movimentos estavam pautados no desejo de aproximação às suas origens étnica e cultural, ou seja, todos os países germânicos ali de etnia e cultura germânica, vamos fazer uma grande Alemanha. Essa era uma questão muito presente nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. 2. A corrida armamentista e a chamada paz armada. Sustentando a corrida imperialista e protegidos pela argumentação nacionalista, que servia para escamotear os principais interesses envolvidos, gerando um ambiente de rivalidades e tensões. Os países europeus passaram a preocupar-se com a sua segurança interna, intensificando a preparação de materiais bélicos. A situação que damos nome de paz armada, ou seja, a manutenção da paz por meio da preparação para a guerra. Então, eles já se estavam preparando. Falavam, a guerra vai acontecer a qualquer momento. Então, antes que ela aconteça, deixa eu preparar, deixa eu fabricar armas, deixa eu investir no bélico. E aí isso começa esse período é chamado de paz armada. Ou seja, a paz estava aparente, porém havia uma grande produção de armas. A política das alianças e o estopim da guerra. Esses antagonismos entre as potências estavam de tal maneira aguçados que as principais nações procuraram-se organizar em blocos de sustentação de suas atuações. Os estados, estimulados por uma concorrência política crescente, estabeleceram alianças ofensivas e defensivas para evitar o isolamento, regular suas divergências e neutralizar ou enfraquecer os rivais mais importantes. Portanto, o que quer dizer isso? As pessoas que tinham, os países que tinham mais afinidades vão formar grupos, alianças. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. A Itália apenas o princípio, depois troca de lado. E do outro lado estavam a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Nesse contexto de intensas disputas, a gota d'água foram os assassinatos do príncipe e arquiduque príncipe Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa, que foram mortos em um atentado em Sarajevo, capital da Bósnia, quando eles visitavam no dia 28 de junho de 1914.
A sociedade secreta da Sérvia, denominada Mão Negra, foi acusada de praticar o ato terrorista. A partir desse momento estava rompido o tênue equilíbrio entre as potências. Então o estopim da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, pode ser entendido como o assassinato aí do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, ele estava em visita à Bósnia, e aí é representação aqui, imagens dele se preparando para o desfile em carro aberto, momento antes do assassinato dele e de sua esposa, aqui retratado por um ativista sérvio do grupo Mão Negra. E aí começa toda a confusão que vai dar início aí à Primeira Guerra Mundial. Aqui a Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, que depois muda de lado, a Inglaterra, a França e a Rússia. Quarto item a ser abordado: o desenvolvimento e o desfecho da guerra. Os combates começaram em 1914, com uma mistura estranha de otimismo e pessimismo. Acreditava-se que seria um conflito rápido, como foram as últimas guerras ocorridas na Europa. Os primeiros meses da guerra começaram com uma intensa movimentação dos exércitos e o desenrolar de grandes batalhas. As duas forças militares se equilibravam, pois tinham um número grande de soldados mobilizados. A chamada Guerra de Trincheiras teve início quando o avanço rápido da Alemanha, nas primeiras semanas de lutas, foi ficando cada vez mais lento até se estagnar. Entre os alemães, começaram a construir trincheiras, solo francês em solo francês, defendidas por um emaranhado de arame farpado e metralhadoras. Os franceses seguiram o mesmo exemplo dos alemães por mais de 3 anos. Então ficou essa disputa aí. O que é uma trincheira? Vou mostrar aqui na imagem. É uma vala cavada no chão, onde os soldados se abotoavam ali. As trincheiras tinham sérios problemas, principalmente na época das chuvas, né? Aquilo virava um lamaçal, trazendo ali... As pessoas tinham que fazer as suas necessidades também no canto da trincheira. Quando chovia, aquilo virava uma doideira só. Além de tudo, causava uma profunda depressão nos soldados que ficavam ali dias e dias, meses, né? Esperando o combate, né? O uso da tecnologia foi largamente utilizado nesse contexto. Armas químicas, tanques e colunas motorizadas, aeroplanos e submarinos. Daqui a pouquinho a gente vai abordar então aí o uso desses novos armamentos bélicos. Aqui imagem das trincheiras, reparem, são valas, né, cavadas. Os soldados ficavam aqui, né, amontoados, esperando o combate. E aqui uma cena, né, dos soldados preparando para atirar. E aí essa primeira fase aí da guerra, né, chamada Guerra de Trincheiras. As novas armas, novas tecnologias, a gente pode colocar aqui a metralhadora, né, que passa a disparar muitos tiros por minuto, né, uma revolução para a época. Repare que o soldado está usando uma máscara, e aqui também em virtude da guerra química, né, o gás mostarda que causava um sufocamento nos soldados, né? Aqui também nós temos o avião, usado no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? Uma novidade imensa. Agora o ataque pode vir do ar. Os tanques, agora o tanque de guerra substitui aqueles antigos carros de combate. O submarino também uma novidade da Primeira Guerra Mundial, o ataque por mar, porém submerso. O lança-chamas também uma novidade da Primeira Guerra Mundial. 2 acontecimentos conduziriam ao desfecho do conflito: a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra em 1917. Os Estados Unidos declararam neutralidade no início do conflito, estabelecendo um negócio significativo com as nações beligerantes. A situação muda com a guerra,
submarina desencadeada pelos alemães contra seus navios que transportavam materiais bélicos e suprimento para os ingleses. No caso da Rússia, o governo socialista, sob a liderança de Lenin, negociou a paz em separado com os alemães e assinou o Tratado de Brest, tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então aí vamos perceber o quê? Os primeiros anos da guerra, os Estados Unidos ficou vendendo o quê? Tudo, né? Suprimentos, armas, munições, tudo que havia de moderno, os Estados Unidos vendendo para os países aí que estavam em conflito. E aí, essa entrada aí é polêmica, né? O autor aqui aborda a questão de navios afundados pelos Estados Unidos, pela Alemanha, afundando o navio dos Estados Unidos. Mas temos que pensar também na relação capitalista dos Estados Unidos. Um dos motivos que os Estados Unidos entra também na Primeira Guerra é para ficar ao lado dos países que ele achava que ia ganhar, e com isso ter a garantia de recebimento de tudo que ele vendeu durante os anos de conflito, né? Também tem o lado capitalista americano aí. Não foi só porque afundou um navio americano que transportava mercadorias. Temos que pensar também que ele forneceu muito equipamento, vendeu, e a sua entrada no conflito era garantia de recebimento de tudo que ele havia vendido. A Rússia não tinha estrutura para entrar na guerra, né? Vamos pensar que a Rússia era comandada por um czar, né? Ainda vivia um regime semi-feudal, entra na guerra despreparada, e depois ocorre a Revolução Russa, que teve como um dos líderes aí Lenin, que aproveita, vê que a Rússia não tem condição e retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa não tinha paralelo histórico, pois ao contrário do que aconteceu na França no final do século XVIII, a burguesia russa não conseguiu manter-se no poder. Vamos pensar o seguinte, ele quis fazer uma comparação aí da Revolução Russa com a Revolução Francesa, mas colocando aí que a burguesia na Rússia não conseguiu se manter no poder, né? Em outubro de 1917, o proletariado assumiu a frente do processo que mudou a história russa e mundial. A revolução já não era burguesa, mas proletária. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se com a vitória da Tríplice Entente. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou um programa de paz conhecido como os 14 pontos de Wilson, o que foi aí definido aí várias questões que diz respeito à Primeira Guerra Mundial. Alguns tratados foram celebrados com o objetivo de redesenhar o mapa europeu e responsabilizar os países derrotados, especialmente a Alemanha, pelas perdas humanas e materiais dos vencedores. São eles o tratado aí, principalmente o Tratado de Versalhes. Aqui imagens da entrada dos soldados americanos no conflito, né? Aqui a imagem de Lenin liderando aí a Revolução Russa, e aqui o símbolo novo que vai surgir após a Revolução, que é a foice e o martelo, representando aí a união dos trabalhadores do campo, a foice, e o martelo, o proletariado urbano das fábricas. O balanço da Grande Guerra. Da mesma forma que a guerra atingiu vários continentes, seus efeitos foram muito abrangentes, atingindo o mundo todo. O conflito aumentou o poder de destruição das potências industriais e comerciais. As perdas humanas foram consideráveis. Estima-se em mais de 16 milhões de mortos. A economia europeia se desarticulou, gerando uma profunda crise, com altas taxas de inflação, desemprego e miséria. Eclodiram movimentos populares contra a ordem burguesa, inspirado nos revolucionários russos. As mulheres, trabalhando patrioticamente nas fábricas e nos serviços de guerra, deram uma importante contribuição. Enquanto os homens foram para a guerra, as mulheres assumiram a função dos homens, seja nas fábricas, seja como motoristas, seja como trabalhadoras, em todos os setores. E após o término da guerra, as mulheres não vão querer mais voltar a ser simplesmente donas de casa. Isso vai impulsionar o movimento emancipacionista das mulheres,
principalmente o sufragista, aquele que exigia o voto das mulheres como decisão política, já que as mulheres não votavam, né? Primeira grande conquista da mulher vai ser o direito ao voto. E agora vai poder trabalhar, né? Sair, deixar de ser dona de casa para ingressar no mercado de trabalho. Aqui nesse mapa a gente pode observar ainda a presença de impérios. Aqui estamos falando do Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Russo. Com o fim da Primeira Guerra, nós vamos ter também o fim dos grandes impérios. Né? A Rússia, o Império Russo vai transformar em União Soviética. O Império Alemão vai se dividir, né? O Império Austro-Húngaro também. E vamos ver surgir aí vários outros países, como, olha, Iugoslávia, Hungria, a gente pode colocar aqui, olha, deixa eu voltar aqui, isso, Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. Então, e também o fim do Império Turco-Otomano, estava bem no cantinho aqui, Turquia, Síria e Líbano, Iraque. Tudo isso vão surgir após o fim dos grandes impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo e o Império Turco-Otomano. Com a Primeira Guerra Mundial desaparecem aí os grandes impérios. Aqui a nova mulher, né, com mais autonomia após a Primeira Guerra Mundial. Aqui o desfecho da Primeira Guerra, milhões de mortos, né, aqui falando, alguns autores já falam em 16, 20 milhões de mutilados, estados independentes, a Revolução Russa, redução de 40% da indústria, redução de 30% da agricultura, que vai gerar crise, é claro, ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial agora no momento, reconstrução da Europa e a criação das Ligas das Nações, que vai ser o embrião da futura Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial. Assim a gente encerra mais uma semana, semana 2. Para você que esteve comigo até agora, muito obrigado. Segura aí que eu já retorno trazendo a semana 3 do PET 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre que a gente fizer novas postagens. Canal no YouTube, videoaulas de Geografia e História, professores Verônica e Marcos Casella, ok? Segura aí que é um tempinho e eu retorno trazendo mais uma videoaula.